Olá, pessoal! Prof. Mari para hoje falarmos sobre músculos do membro superior. Lembrem que aqui são só algumas imagens para facilitar o estudo de vocês lá nas peças anatômicas, e as imagens são retiradas dos nossos livros de referência do Néter e do Sobota, que encontram-se na nossa biblioteca e no laboratório de anatomia, ok? Lá outras imagens vocês devem buscar para complementar o estudo. Quando a gente fala de músculos de membro superior, a gente começa falando de anexos musculares. Então, nós temos alguns anexos associados aos nossos músculos, né? Então, a gente sabe que na região do antebraço, né, a gente tem a camada que é extensora, na parte posterior do nosso antebraço, na posição anatômica, e na parte anterior do nosso antebraço, na posição anatômica, nós temos a camada dos músculos flexores. Então, sustentando esses tendões dos músculos extensores na região do punho, nós vamos encontrar o retináculo dos músculos extensores. Né? Eles estão um tecido fibroso que sustenta e auxilia a fixar esses tendões dos músculos extensores. Quando a gente olha, né, na vista palmar agora, tá? Isso era na vista dorsal e aqui é uma imagem da vista palmar. Quando a gente olha na vista palmar, tá? Nós encontramos primeiro sustentando aqui, né, que foi retirado, ó, tá? O número 2, que é o ligamento carpal palmar, e profundamente a ele a gente vai ter o ligamento transverso do carpo, que seria o retináculo dos músculos flexores propriamente dito, tá? E que vai formar o nosso túnel do carpo. Então, esse retináculo dos músculos flexores, né, que também pode ser chamado de ligamento transverso do carpo, ele vai formar o túnel do carpo por onde estão passando os tendões dos músculos flexores superficiais e profundos para os dedos e aqui o nosso nervo mediano, ok? Passando agora por sobre isso, né? Passando então por sobre a artéria ulnar e a artéria radial, né? Aqui a gente tem a artéria radial, a artéria ulnar, né? Aqui o nervo ulnar, a gente vai ter então o ligamento carpal palmar, tá? Se nós observarmos isso num corte, a gente encontra aqui, ó, pele, tela subcutânea e aí por cima aqui bem fininho o ligamento carpal palmar. E aí sim, que é onde, né, a artéria radial e aqui a artéria ulnar e o nervo ulnar vão estar passando. E agora a gente vai ter, né, aqui o ligamento transverso do carpo, também conhecido como retináculo dos músculos flexores, né, formando aqui o meu túnel do carpo, por onde estão passando os tendões dos músculos flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, e aqui em amarelo o nosso nervo mediano, ok? Então, quando a gente começa a falar de músculo, então a gente começa com músculos do nosso símbolo do membro superior, músculo do ombro. Então, associado ao meu ombro, eu vou ter o meu músculo deltoide, e o meu músculo deltoide tem três partes. Uma parte, né, que é uma parte clavicular, uma parte acromial e uma parte espinal. A parte clavicular, ela vem da extremidade, né, acromial ali, mas do corpo, extremidade acromial da clavícula. A parte acromial vem do acrômio e a parte espinal vem da espinha da escápula, lá do tubérculo deltoide, né, tanto da clavícula quanto da espinha da escápula. E vocês lembram em osso que tinha lá, né, a tuberosidade do músculo deltoide no úmero, na face lateroposterior? Então, é porque sua inserção vai ser ali, ok? Então, a gente acha ele né, uma parte anterior, uma parte lateral e uma parte posterior. Parte anterior é a parte clavicular, parte lateral, parte acromial, parte posterior, a parte, né, espinal. E aí, quando a gente olha a nossa escápula, os músculos associados aqui na nossa escápula, se vocês lembrarem, a gente tinha a fossa subescapular na face anterior da escápula, onde vai estar acomodado agora o músculo subescapular. Encontrávamos aqui a espinha da escápula e uma fossa supraespinal e uma fossa infraespinal. Então, na espinha da escápula para superior, a gente vai ter a fossa supraespinal com o músculo supraespinal. Na espinha da escápula para inferior, a gente vai encontrar um músculo infraespinal na fossa infraespinal, ok? Abaixo a ele, vamos encontrar um músculo redondo menor e abaixo ainda um músculo redondo maior. Então, espinha da escápula para superior, supraespinal, espinha da escápula para inferior, infraespinal. Junto aqui com o infraespinal,
infraespinal mais na sua parte inferolateral, a gente encontra o redondo menor. E partindo aqui mais do ângulo inferior da escápula e indo lá para a parte anterior, a gente encontra o redondo maior. Lembrando que subescapular, supraespinal, infraespinal e redondo menor fazem parte do manguito rotador, né? Agora, o redondo maior, ele não faz parte do manguito rotador porque ele não vai nem para o tubérculo menor nem para o tubérculo maior, tá? E sim para a crista, tá? Do tubérculo. Então, por isso que ele não faz parte do manguito rotador. Depois nós temos, né, abaixo aqui, né, da clavícula. Se vocês lembrarem, o corpo da clavícula tinha ali o sulco para o músculo subclávio. Então, partindo dele para, né, a união aqui entre a primeira costela com a sua cartilagem costal, nós encontramos o músculo subclávio. Okay? Então, associado ao ombro, temos músculo subclávio, músculo deltoide, supraespinal, infraespinal, redondo menor, redondo maior e subescapular. Então, subescapular, redondo menor, infraespinal e supraespinal fazem parte do manguito rotador. Quando chegamos em braço, então braço, se observarmos um braço, eu brinco que a gente consegue observar bem um músculo, né? Na face posterior, a gente consegue observar bem o tríceps braquial. Na face anterior, a gente consegue observar bem o bíceps braquial. Se eu observar em vista lateral, eu vou encontrar o músculo braquial, né? O músculo braquial, ele passa por baixo aqui do músculo braquial e eu consigo observar, então, o braquial, né? Tanto pela vista lateral quanto por uma vista um pouco mais anteromedial, porque o bíceps braquial ele fica sobreposto ao músculo braquial, né? Então, o músculo braquial ele também está na camada anterior, mas quando eu tenho todos os músculos, né, no meu braço íntegros, eu consigo observar ele melhor pela face lateral. E pela face medial eu consigo encontrar bem o músculo coracobraquial. Então vamos lá, processo coracoide, né, ao húmero, então na face bem medial e superior encontramos o músculo coracobraquial. Na sua face anterior do braço, bíceps braquial, bíceps porque tem duas cabeças, aqui a gente tem a cabeça curta e a cabeça longa. Ah, mas essa parece mais longa do que essa. A cabeça curta, ela vem aqui do processo coracoide e ela é mais medial. A cabeça longa, o seu ventre muscular é mais curtinho, mas o seu tendão, ele se continua, vai passar aqui ó, no sulco intertubercular, vai passar por sobre a cabeça ali do húmero para ir lá para o tubérculo supraglenoidal, na escápula. Então, ele acaba sendo mais longo, ok? Então, bíceps braquial, cabeça curta, mais medial, bíceps braquial, cabeça longa, mais lateral. Profundamente ao bíceps, nós vamos encontrar o músculo braquial. Tá? Consigo observar ele na vista lateral e na vista medial. Então, bíceps braquial, terminou aqui o deltoide, ó, eu vou conseguir observar em vista lateral o braquial. Se eu suspender o bíceps braquial, eu vou conseguir observar o braquial passando por baixo do bíceps braquial e essa parte aqui, essa parte bem medial e inferior aqui ao bíceps, continua sendo do músculo braquial, ok? Quando eu olho em vista posterior, ou nessa vista que eu ainda consigo observar, tá? Nessa vista anterior, em vista posterior eu vejo o tríceps braquial. Tríceps braquial eu vou ter uma cabeça lateral, uma cabeça longa e uma cabeça medial, tá? As cabeças longas, gente, tanto do bíceps braquial quanto do tríceps braquial, vão lá, né, para a escápula. Lembrem que vocês têm lá o tubérculo supraglenoidal e tubérculo infraglenoidal. Para o tubérculo supraglenoidal, vai a cabeça longa do bíceps. Para o tubérculo infraglenoidal, vai a cabeça longa do tríceps, ok? Então, cabeça lateral do bíceps, cabeça longa do bíceps, que é aquela que balança quando a gente faz o tchauzinho, tá? Em algumas pessoas, claro, nem todas, né? E a parte mais inferior e medial é a cabeça medial do tríceps. Isso numa vista posterior. Em vista anterior eu consigo observar? Sim, eu consigo observar a cabeça aqui, né, mais longa do meu tríceps e a cabeça medial. Então, em uma vista anterior eu encontro a cabeça curta do bíceps braquial e a cabeça longa do bíceps braquial. Superiormente, junto aqui com a cabeça curta do bíceps braquial, eu vou encontrar o músculo coracobraquial.
inferiormente à cabeça curta, eu vou encontrar o meu músculo braquial. Medialmente ao bíceps, eu vou encontrar a cabeça curta, né? A cabeça medial do tríceps braquial. E superiormente a ela, a cabeça longa do tríceps braquial. Tá? Então, eu consigo observar algumas cabeças do tríceps por vista anterior ou por vista medial. Ok? Por vista lateral, se a gente fosse observar, seria a cabeça lateral do tríceps e o músculo braquial, que ele fica do ladinho. Associado aqui, né, porque o tríceps se insere no olecrano da una, associado aqui ao olecrano da una, a face posterior aqui do olecrano da una e do corpo da una, indo lá para o epicôndilo lateral do húmero, a gente encontra o músculo ancônio, não é o tio Antônio, tá, gente? É o músculo ancônio, músculo associado ao cotovelo. Então, quando agora a gente observa os músculos da face anterior do meu antebraço. Então, lembre, antebraço na vista anterior, a gente encontra os músculos que são flexores e, né, são os pronadores. Na vista posterior, são os músculos extensores e o supinador. Então, quando eu observo aqui a vista anterior do antebraço, aqui eu tinha o bíceps, ó, bíceps braquial. Tá? O primeiro músculo que eu vou encontrar mais na face de lateral para medial, tá? O músculo mais lateral que eu vou conseguir observar vai ser o bráquio radial. O bráquio radial ele vai meio que separar os músculos da camada extensora dos músculos da camada flexora, né? Os músculos do compartimento anterior com os músculos do compartimento posterior. Então, o bráquio radial ele sai do ladinho do braquial em direção aqui ao rádio, né? O processo estiloide do rádio aqui também. Então, bráquio radial. Depois eu vou ter uma camada de músculos, tá? Que a gente vai observar. O primeiro músculo, e eles partem aqui do epicôndilo medial do húmero, vai ser aqui, ó, um músculo, primeiro músculozinho aqui, um músculo pronador redondo. Pronador redondo. Depois eu vou encontrar o flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo, tá? Então, acho aqui o epicôndilo medial do húmero, e eu consigo ver esses quatro músculos, identificar esses quatro músculos. Pronador redondo primeiro, que ele para aqui no rádio, na face lateral do rádio. Depois eu tenho o flexor radial do carpo, o palmar longo, porque ele tem um tendão bem longo, ele vai lá para a aponeurose palmar, e o flexor ulnar do carpo. Se eu tirar essa camada de músculo, desses quatro músculos iniciais, eu vou conseguir encontrar o músculo da segunda camada, que é o flexor superficial dos dedos. Então, tirei flexor ulnar do carpo, palmar longo e flexor radial do carpo e o pronador redondo. Eu encontro o flexor superficial dos dedos. Se eu tirar um flexor superficial dos dedos, que é da segunda camada, eu vou encontrar os músculos da terceira camada, que vai ser agora o flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar. Então, o flexor longo do polegar e o flexor profundo dos dedos, eles ficam no mesmo plano, né? Eu consigo, nessa imagem, ver um pedacinho aqui do flexor longo do polegar? Sim, tá? Então, mas ele está profundamente ao flexor superficial dos dedos. Então, quando eu observo aqui, eu tirei agora, né, e afastei, se eu afastar o flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar, o flexor aqui profundo dos dedos e o flexor, desculpa, tá ao contrário, imagem contrária, flexor aqui longo do polegar e o flexor profundo dos dedos, eu vou encontrar um músculo quadradinho, né, com as fibras, né, transversais, que é o pronador quadrado. Okay? Então, eu digo que ele é da quarta camada. Então, eu acho primeiro o pronador quadrado, superficialmente a eles, né? Mais medial eu encontro o flexor profundo dos dedos, que passa lá pelo túnel do carpo, e o flexor longo do polegar, que vai em direção ao polegar. Superficialmente a eles, né? Então, eu vou encontrar o flexor superficial dos dedos e superficialmente a ele eu vou encontrar flexor ulnar do carpo, palmar longo, flexor radial do carpo e pronador redondo. Então, quando eu olho aqui, né, as camadas, eu encontro, né, o pronador redondo estaria aqui, ó, tá? O pronador redondo estaria aqui. Então, eu vou achar o flexor radial do carpo, no meio com um tendão bem longo em direção à palma da mão, palmar longo,
e mais para a parte medial o flexor ulnar do carpo. Tirei esses nessa primeira camada, eu vou encontrar o flexor superficial dos dedos. Se eu tirar o flexor superficial dos dedos, vai chegar aos músculos da terceira camada, que é o flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar. Eu consigo observar o flexor longo do polegar aqui? Consigo, mas ele está passando as suas fibras, passam profundamente ao flexor superficial dos dedos, tá? E se eu tirar, então, o flexor profundo dos dedos e o flexor longo do polegar, eu vou encontrar aqui o músculo pronador quadrado. Então, lembra do pronador redondo? O pronador redondo também do epicôndilo medial, tá? E ele vai para a face lateral aqui do meu rádio, para a tuberosidade, né, do pronador redondo, que eu tenho aqui na face lateral do rádio. Então, encontro aqui, primeiro pronador redondo, depois flexor radial do carpo, palmar longo, flexor ulnar do carpo. Tirei esses e vou encontrar flexor superficial dos dedos. Tirei flexor superficial dos dedos no mesmo plano, no mesmo nível, flexor profundo dos dedos e aqui o flexor longo do polegar. Lembrem que eu consigo já observar aqui o flexor longo do polegar, mas as suas fibras são profundas ainda ao flexor superficial dos dedos. E por último aqui o pronador quadrado. Esse músculo que vocês observam aqui, e ele passa posteriormente, né? Ele vem lá da crista do músculo espinador, do epicôndilo lateral, do húmero, em direção aqui, né? Ao rádio, ao colo e ao corpo do rádio. Ele é um músculo supinador, então ele já é mais observável pela vista posterior, tá? Então a vista anterior são os pronadores e flexores. Na vista posterior do antebraço, aí vai ter o músculo supinador e os músculos extensores. Então, quando falamos de extensores, encontramos na camada extensora, né? São menos planos, só que são mais músculos. Então, acho primeiro o bráquio radial. Achei o bráquio radial, que é aquele músculo que separa a camada extensora da camada flexora, eu vou começar uma sequência de músculos. Então, se antes eu tinha o músculo flexor radial do carpo, agora eu vou ter o extensor radial do carpo. Se eu tinha o flexor ulnar do carpo, eu vou ter o extensor ulnar do carpo. Ok? A diferença é que eu tenho dois extensores radiais do carpo, um que começa antes e um que começa depois. Então, depois do bráquio radial, eu vou começar com o flexor, aí, né, a camada extensora. Lembrem, para anterior flexor, para posterior são os extensores. Acho meu músculo bráquio radial e eu vou começar. O primeiro músculo vai ser músculo extensor radial longo do carpo. O próximo vai ser o extensor radial curto do carpo. Longo, curto. Extensor radial longo do carpo. Extensor radial curto do carpo. Ok? Depois, se eu continuar a descer aqui, eu vou chegar em 3 músculos do polegar, tá? Então, se eu tinha, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Depois eu vou ter o extensor dos dedos. Eu só chamo de extensor dos dedos. Aqui eu não tenho extensor superficial e profundo como eu tinha nos flexores. Eu só chamo de extensor dos dedos. E se eu separar o último, né, músculo, o último ventre muscular com o seu último tendão, é o extensor do dedo mínimo, tá? Então, eu tenho extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Extensor dos dedos, o último vai ser o extensor do dedo mínimo. E lateralmente, ou melhor, mais medialmente ainda, eu vou ter o extensor ulnar do carpo. Então, ficou quase na mesma sequência, né? Se eu tinha flexores radial do carpo, eu tinha flexor ulnar do carpo, eu tinha os flexores superficiais e profundos dos dedos. Aqui eu vou ter extensor radial longo do carpo, embaixo a ele, né, extensor radial curto do carpo. Depois, indo para todos os dedos, extensor dos dedos, separo o últimozinho que tem um nome específico, que é o extensor do dedo mínimo, e por último vai ser o extensor ulnar do carpo. Aí eu tenho uma sequência de músculos que seus ventres musculares passam profundamente ao extensor dos dedos. Então, se eu suspender o extensor dos dedos, eu vou encontrar uma série de outros músculos. E se eu continuar aqui, eu vi extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Então, vai continuar com um longo agora. Longo, curto e um último longo. E esses 3 últimos músculos vão para o polegar. Sempre no meio dos extensores tem um que é
tem que ter um nome diferente para dar uma bagunçada, né? Não podia ser tudo nome igual. Mas o do meio, se temos 5, 1, 2, 3, 4, 5 músculos, o do meio não é extensor, o do meio é abdutor, tá? Então, ele vai ser um abdutor longo do polegar. Volta extensor, agora extensor curto do polegar. E por último vai ser o extensor longo do polegar. Então, por sequência, ficou longo, curto, longo, curto, longo. Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. O do meio é o que não é extensor, que é um abdutor longo do polegar. Embaixo, extensor curto do polegar e volta um longo, extensor longo do polegar. Ok? Se eu tirar agora, né, o meu músculo extensor dos dedos, se eu cortar o extensor dos dedos, eu consigo ver bem, ó. Aqui o abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar. Do ladinho vai ter o músculo extensor do indicador. É fácil vocês encontrarem o extensor do indicador se vocês, né, para encontrar esses 3 músculos associados do polegar, eu afasto o extensor dos dedos, pelo lado do extensor dos dedos. Se eu quiser observar o extensor do indicador, eu afasto pelo lado do dedo mínimo. Então, lembra que aqui a gente tinha um músculo extensor do dedo mínimo? Profundamente é o extensor do dedo mínimo, então se eu afastar, eu vou encontrar o extensor do músculo do dedo indicador, ok? E aí, profundamente, se eu tirar tudo isso daqui, eu vou encontrar um músculo supinador. Então, para facilitar, esse daqui é o músculo ancônio, ó, a asinha do tio Antônio aqui, o ancônio. Se eu tirar aqui o extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, né, o extensor ulnar do carpo, se eu afastar todos esses músculos, né, profundamente a eles, eu vou encontrar um músculo supinador. Ok? Então, vamos novamente, ó, agora em outra vista, tá? Muda, olha o polegar. E aí a gente começa. Primeiro músculo vai ser o quê? Extensor radial longo do carpo. Abaixo, extensor radial curto do carpo. Depois, é o que não é extensor, é um abdutor. Abdutor longo do polegar. Volta extensor. Extensor curto do polegar. E extensor longo do polegar. Longo, curto, longo, curto, longo. Todo mundo junto, extensor dos dedos. O últimozinho, que vai para o dedo mínimo, extensor do dedo mínimo. E, por fim, o extensor ulnar do carpo. Se vocês observarem no dorso da mão, unindo o tendão dos extensores dos dedos, a gente tem as conexões intertendíneas. Se vocês fizerem assim, movimentar a mão de vocês e olhar no dorso da mão de vocês, vocês conseguem ver que os tendões mexem e eles se juntam. Né, eles vão se aproximando, porque essas conexões intertendíneas mantêm esses tendões unidos na hora da nossa movimentação, tá? Se eu tirar essa camada muscular, ó, fica mais fácil de observar, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Embaixo, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar. E, né, o que estaria embaixo aqui do extensor do dedo mínimo, o extensor do dedo indicador. E aqui o extensor ulnar do carpo, ok? E aí a gente vai, né, para a região de dorso da mão. Quando a gente olha aqui no dorso da mão, ó, o retináculo dos músculos extensores está aqui. O tendão dos músculos extensores dos dedos. Lembra que eu falei das conexões intertendíneas aqui, ó, que elas mantêm esses tendões unidos na hora da movimentação. Então, entre os metacarpos, nós encontramos os músculos interósseos dorsais. Na face dorsal, a gente encontra somente esse músculo. Quando a gente vem para a face palmar, a gente encontra aqui, ó, a primeira coisa, a aponeurose palmar. E associado com a aponeurose palmar, eu encontro o músculo palmar curto. As suas fibras são transversais na região aqui, né, da base da minha mão, né, voltada para o dedo mínimo, ok? Então, acho a minha aponeurose palmar. E da aponeurose palmar para a face medial da mão, com as fibras transversais, nós encontramos o músculo, né, palmar curto. Quando eu tiro a minha aponeurose palmar e o músculo
palmar curto, eu vou encontrar músculos associados ao dedo mínimo, músculos associados ao polegar e músculos associados à região, né, mesotenária aqui, na região central. Então, músculos associados ao meu polegar e ao dedo mínimo, eles seguem o mesmo padrão. Para o lado de fora, vamos dizer assim, da mão, né, a gente tem o abdutor. Para o lado de dentro, a gente tem o flexor. E profundamente a esse, nós vamos ter os oponentes. Então, para o lado de fora, eu vou ter o abdutor curto do polegar, porque lá no antebraço eu tinha um abdutor longo. Vou encontrar o flexor curto do polegar, porque no antebraço eu tinha um flexor longo. E profundamente a eles, o oponente do polegar. Então, para o lado de fora da mão, que eu digo, né, para a parte mais externa da mão, vai ser o abdutor curto do polegar. Para o lado de dentro, para a parte mais interna, o flexor curto do polegar, profundamente o oponente do polegar. Para o dedo mínimo é a mesma coisa. Para o lado de fora da mão, para o lado externo, o abdutor do dedo mínimo. Para o lado interno, o flexor, né? Os livros trazem como flexor curto do dedo mínimo, mas não tem o flexor longo do dedo mínimo, tá? E profundamente, então, se eu tirar, aqui eu vou ter o oponente do dedo mínimo, ok? Junto aqui com os tendões dos músculos flexor superficial e profundo dos dedos, eu vou encontrar os meus músculos lumbricais. Então, músculos lumbricais, eles estão associados aqui com os tendões, né, dos flexores superficiais e profundos dos meus dedos. Se eu tirar isso daqui, eu vou ver mais uma camada de músculo, que é esse músculo aqui, que vai ser o adutor do polegar, tá? E esse, então, que é esse músculo aqui, o adutor do polegar, e aqui a gente vai ter os interósseos palmares. Tá? O adutor do polegar a gente vai ter duas cabeças, a cabeça transversa e a cabeça oblíqua. Então, lembre, associado com o dedo mínimo para o lado de fora da mão é o abdutor, né, do dedo mínimo, para o lado de dentro o flexor curto do dedo mínimo, profundamente a eles, mais fácil de observar de lateral para, né, medial, ou melhor, de externo para interno, o oponente do dedo mínimo. Do lado do polegar, da mesma coisa para fora, o abdutor curto do polegar, para o lado de dentro, flexor curto do polegar, profundamente o oponente do polegar. E aí, quando eu observo, né, lembrem que a gente tirou, a gente encontra aqui o adutor do polegar com a sua cabeça transversa, então a cabeça transversa do adutor do polegar e a cabeça oblíqua do adutor do polegar. E aqui eu tenho o interósseo palmar. Se eu tirar aqui, né, o adutor, ainda vai ter mais um outro interósseo palmar, tá? Então, mas lembrem que o adutor do polegar eu conseguia ver naquela vista anterior também, tá? Porque próximo aqui ao polegar, né, os lumbricais eles passam superficialmente, mas não, né, não recobrem toda essa parte mais lateral aqui, ok? Então, espero que tenha ajudado para o estudo prático de vocês. Lembrem de olhares nos livros para ver outras imagens, outras vistas, outros cortes. E até um próximo vídeo. Tchau!